Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira soberana e gloriosa. Queridos, eu estou passando onde quero aqui deixar uma palavra no seu coração. Eu, na verdade, queria chamar sua atenção a esta mensagem. Talvez já até aconteceu com você que está me ouvindo, provavelmente, ou você já soube de alguém que aconteceu. Sabe aquela vez que alguém vai à igreja, chega na igreja, a pessoa é confrontada com a palavra, a pessoa fica incomodada, a pessoa ela fica de um lado para outro, como se algo tivesse cortando lá na divisão da alma e do espírito. Você deve dizer assim: por que o Senhor está falando isso? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que acabei de mencionar. Porque a palavra verdadeira, a palavra original, a palavra quando ela é pregada corretamente para salvar, para libertar, para resgatá-lo, para tirar do mundo e levar para o reino, ela de fato incomoda. Ela nos confronta, ela realmente corta lá no centro da divisão da alma e do espírito. Miqueias capítulo 2, versículo 7, diz assim: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. A palavra de Deus, ela não pode fazer bem a pessoa que anda errado, a pessoa que desobedece. A palavra de Deus, ela não pode fazer bem a pessoa que não é submissa a Deus, a pessoa que não aceita a disciplina, a pessoa que não aceita a correção, que não aceita obedecer. Essas são as pessoas que muitas vezes, quando ela entra na igreja, elas são confrontadas. A palavra parece que está falando diretamente para aquele alguém. Parece que é um verde que alguém está jogando naquele outro que está ali ouvindo. A pessoa, quando ela está andando errada, quando ela precisa mudar e não reconhece, a palavra parece que é como se estivesse colocando o dedo na ferida, falando diretamente para aquele alguém, para aquela pessoa. Porque é um confronto. Porque Deus, Ele sabe o que cada um de nós precisamos ouvir. E quando vai à igreja alguém que não obedece, que está andando na dureza do coração, alguém que precisa se esvaziar, se humilhar, se diminuir, se arrepender, se consertar, obedecer, ser submisso. Quando esse tipo de pessoa vai à igreja, quando ela chega ali na hora da palavra, quando a palavra é pregada, repito corretamente, é um confronto da palavra com aquela pessoa. Porque uma coisa é o espírito com o qual a palavra está sendo transmitida, outra coisa é o espírito que está naquele alguém, o espírito do erro. Não vai haver concordância, porque o espírito com o qual a palavra está transmitindo para aquele alguém é um, mas o espírito que está sobre determinadas pessoas é outro, o espírito do erro. Não vai haver esse entrelaçamento, não vai haver essa concordância, essa união de espírito. Pelo contrário, vai haver nesse confronto, a pessoa vai ficar incomodada, porque a palavra vai confrontar aquele alguém. Por isso disse no final do versículo 7, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Por exemplo, a pessoa que mente, quando ela entra na igreja e o pastor fala de mentira, ele nem sabe que ela não mente, mas Deus sabe. A pessoa vai ficar incomodada, porque está andando na mentira. A palavra vai confrontar aquele alguém. A pessoa que anda na vaidade, quando ela entra na igreja, a palavra vai confrontar. A Bíblia condena a vaidade, quando Deus usa o pregador para mencionar esse tipo de coisa. A pessoa vai sentir-se confrontada. A pessoa que bebe, ela não vai nem querer ir na igreja mais. Deixa a bebida, porque a bebida não santifica, embriaga. A pessoa vai ser confrontada, vai ficar incomodada. Parece que a palavra é diretamente para aquele alguém. Vai ser um confronto.
a pessoa não vai querer voltar mais da igreja. Quando a palavra manda a pessoa renunciar, é porque tem alguém ali que não está renunciando, está andando errado. Quando a palavra vai direto para aquele alguém, para que aquele alguém renuncie, a pessoa vai viver simbática, esse confronto, a pessoa vai ser confrontada, ela vai ficar incomodada. Quando a palavra manda a pessoa ser um dizimista, a pessoa é infiel, ela não está dizimando corretamente, a pessoa ela vai ficar desesperada na cadeira que está sentada, por conta do confronto, vai incomodar, a pessoa ela vai se entristecer, porque a palavra vai na divisão da alma e do espírito. A pessoa ela não é obediente. Quando no altar o pregador usado por Deus fala, você tem que obedecer para não perder sua salvação, a pessoa ela não vai gostar, muitas vezes não vai querer voltar na igreja, porque vai haver esse confronto da palavra com a pessoa que está ali ouvindo, e aí a pessoa não vai voltar mais a ler. Aí ela vai começar a procurar um lugar que vai amaciar o ego dela, vai querer ir para outra igreja, para um lugar onde vai amaciar o ego, onde vai falar o que a pessoa quer ouvir, aonde vai agradá-lo, aonde vai pegar a pessoa do colo, vai fazer tudo o que a pessoa quer, vai falar tudo o que ela quer ouvir, como Isaías 30:10. Olha o que diz em Isaías 30:10, profeta Isaías capítulo 30 versículo 10, olha o que está escrito, 30:10 de Isaías, diz assim, ó, Isaías 30:10, eles dizem ao vidente, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é correto, dizem-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. A pessoa que não aceita a palavra original como ela é, a pessoa que discorda da palavra de Deus, a pessoa que busca outros meios, que procura aquilo que vai lhe agradar, que vai amaciar o seu ego, é como se ela dissesse assim, eu não concordo com isso que está pregando, eu não vim aqui para ouvir isso. Ora, a pessoa vai na igreja para se libertar, para ser alguém melhor. A pessoa vai na igreja para se libertar de algo, para ser salvo. Por que tem aqueles que querem ouvir o que vai agradá-lo? Eu estou dizendo que tem muitas pessoas na presença de Deus, mas que está perdendo a salvação. Quando chega na igreja, mesmo andando errado, determinados lugares que amacia o ego da pessoa, vai ouvir isso aqui, alguns pregadores vai dizer assim, acaso está irritado o Espírito do Senhor? São estas suas obras? Aqui de Miqueias 2:7, o início da mensagem. Alguém vai dizer, por acaso Deus te odeia? Por acaso Deus te rejeita? Por acaso Deus está te recusando? Não, Deus não odeia, Deus não recusa e não rejeita ninguém. Mas quando chegamos à presença de Deus, a partir dali as coisas têm que mudar. E a mudança começa por nós. Tem um ditado popular que diz assim, tem que dançar conforme a música. E com Deus nós temos que andar conforme a palavra, conforme as regras da palavra, conforme os preceitos de Deus. Quando a gente chega à presença de Deus, não tem que alguém que bebe continuar bebendo, não, tem que deixar a bebida. Quando chega na presença de Deus, alguém que mentia tem que deixar a mentira, porque a mentira é coisa do diabo. Quando a gente chega à presença de Deus, que entrava atrás de paquera, tem que deixar a paquera de lado, porque a carne é o pecado. Tem que andar na companhia ao lado do Espírito Santo. Agora, se na presença de Deus a companhia do Espírito Santo não é o bastante, para que você foi se batizar? Para que você foi aceitar Jesus? Para que você procurou a igreja evangélica? Para que você disse que aceitou Jesus? Por que está mentindo, enganando a si mesmo, dizendo que é crente? Por acaso o Deus que nos amou primeiro, o Deus que nos escolheu, Ele vive de teoria ou vive de verdade? Ele vive de mentira ou de verdade? Ele vive de pecado ou de santidade? Eu preciso lhe dizer, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ei, eu preciso lhe dizer, o Deus da Bíblia, Ele não aceita, o Deus da Bíblia não aceita a pessoa que conhece a palavra e anda errado. As palavras de Deus, ela faz bem ao que anda retamente, e não aquele que conhece e anda errado. Deus não aceita quem conhece a palavra e anda errado na presença dele. Deus não aceita. Ninguém brinque pensando que é um conto de fada, está na presença de Deus.
pensando que a teoria da conspiração, quem usa a palavra para tirar indevidamente das pessoas. Por acaso está errado o que diz em Atos dos Apóstolos 2, a partir do 45? Que o normal é quem tem, com singeleza de coração, ajudar os mais necessitados, que mais precisam, e não usar a escritura para tirar das pessoas. Quantos e quantos está usando a escritura para tirar das pessoas? E aí alguém vai na igreja todo errado, chega lá o pregador diz assim: não, Deus vai mudar a tua história. Olha, Deus, Ele vai te abrir a porta. Olha, Deus vai entrar com providência na tua vida, na tua causa. Deus vai fazer por você. O diabo usando o pregador. Ah, pastor, mas Deus faz. É verdade que Deus faz. Mas a gente não pode esquecer o que está escrito em Mateus 16. O que ligaram na terra será ligado no céu. Sabe o que eu estou dizendo? Que todo que prega, ele tem que ter a ciência de instruir nas ovelhas, de que a mudança não começa de cima para baixo, mas de baixo para cima. A mudança começa em nós. Para Deus fazer na minha vida ou na sua, primeiro somos nós que temos que mudar. Não adianta alguém deixar o diabo usar e só dizer: Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e não instruir as pessoas que elas têm que fazer a parte dela. Está bebendo, tem que deixar a bebida. Está roubando, usando a Bíblia, que é ladrão, tem que parar de roubar. João capítulo 10, a partir do versículo 8, 9 e 10, a Bíblia vai dizer: todos quantos vieram antes de mim são ladrão e salteador. Eu estou dizendo que todos que usam a Bíblia para tirar são ladrão, são ladrão, são ladrão. É Jesus que disse, não sou eu. Todos aqueles que andam errado na presença de Deus tem que aprender que a palavra de Deus faz bem ao que anda retamente. Tem muitas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem e já não estão ouvindo mais, porque a palavra começou a cortar, porque a palavra começou a incomodar. Eu vou lhe dizer, sabe por que a palavra te incomodou? Porque você está andando errado. Sabe por que você saiu dessa mensagem? Porque você está andando errado. Sabe por que a palavra te confrontou? Porque você está no pecado. Por isso que você saiu dessa mensagem. A palavra de Deus faz bem para quem anda certo. Para quem anda errado não tem como a palavra de Deus fazer bem, porque ela vai confrontar, ela vai cortar lá na alma. Não está escrito em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus ela corta ao ponto de dividir a alma do espírito, o espírito da alma, ela penetra. Hebreus 4,12, ao ponto de dividir a alma do espírito. Hebreus 4,12 está escrito. Tinha pessoas ouvindo essa mensagem que deixou de ouvir. A palavra incomodou, cortou lá na alma. É porque está andando no pecado, por isso que você se sentiu incomodado. É porque você está andando errado, por isso que a palavra está te incomodando. Você não ouviu essa mensagem e ignorou, porque você está andando errado na presença de Deus. Se você estivesse andando certo, ia haver concordância da palavra de Deus com o Espírito de Deus em você. Sabe por que alguns ignoraram essa mensagem, estavam ouvindo, parou de ouvir? Porque o Espírito que está em você não é o Espírito de Deus, é o Espírito do erro. Não pode ter concordância entre o Espírito de Deus e o Espírito do pecado que está em muitas pessoas. Não pode ter essa concordância. E aí vai na igreja e muitos usados pelo diabo diz: Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te curar, Deus vai restaurar, Deus vai realizar teu sonho. Deus quer fazer de fato tudo isso, desde que a pessoa faça parte dela primeiro, obedeça, seja submisso a Deus. Do contrário, vai viver a vida inteira de teoria, falsa esperança, e as coisas nunca vão acontecer. Quantas pessoas já morreram e ainda vão morrer esperando por algo? Não aconteceu na vida de muitos e também vai continuar não acontecendo na vida de uma maioria, porque estão vivendo de falsa esperança, estão vivendo de teoria. É o espírito do erro falando na boca de muitos aí que prega. Não é o Espírito de Deus coisa nenhuma. E é o que diz aqui: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? Os falsos profetas usam esse termo. Por acaso Deus te odeia ou te ama? É verdade que Deus nos ama, mas nós temos que fazer nossa parte. O título fala: contra os falsos profetas. Está falando aqui o termo que os falsos profetas usam para enganar as pessoas. São estas suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Quando a pessoa anda errada, a palavra vai confrontar ela assim. Ela vai ficar incomodada assim. Quando a pessoa anda errada, ela vai ficar inquieta com a palavra assim, porque a palavra vai cortar, vai causar essa reação nas pessoas. Eu espero que você não tenha ficado incomodado.
Mas se você que está me ouvindo ficou incomodado de alguma forma, é porque com certeza alguns que estão me ouvindo estão dando errado. Por isso ficou incomodado com a palavra. Mas que você entenda que é Deus zelando por você. Que você se arrependa, ouça e obedeça. Será refrigério para o seu coração e salvação para a sua alma. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.